Olha, Leila, semana passada, no meio de tanta coisa acontecendo no Brasil, a gente vê como as nossas prioridades estão equivocadas. Houve a aprovação de um relatório da CPI dos cibercrimes, que é um relatório que propõe estabelecer um regime de controle e censura da internet brasileira. A internet que trouxe transparência para a sociedade brasileira, a possibilidade de acompanharmos como os parlamentares estão atuando. E esse relatório, que muita gente acreditava que não seria aprovado, ou pelo menos com essas propostas que ele faz, acabou surpreendentemente sendo aprovado, apesar do grande clamor popular, petições com mais de 200 mil assinaturas contra o texto, entidades da academia, da sociedade civil se posicionando contra, carta do inventor da web, né, que é o Sir Tim Berners-Lee, mandada para os parlamentares pedindo, por favor, não aprovem isso. E apesar disso, os políticos, que parecem estar muito mais preocupados em defender a sua honra, né, a possibilidade de que não se fale mal deles na internet, acabaram aprovando esse relatório. E ele tem uma disposição que é muito preocupante, que é a possibilidade de que qualquer juiz brasileiro, e lembrando, o Brasil tem mais de 15 mil juízes de primeira instância, possa criar uma lista negra de sites que serão bloqueados na infraestrutura da rede brasileira. É igual aconteceu com o WhatsApp a semana passada, só que válido para qualquer tipo de site. Só para ter uma ideia, vamos ver o tipo de site, tem uma arte aqui que pode ser bloqueado. Então, por exemplo, no relatório está lá, podem ser bloqueados sites que violem direitos autorais. Então, por exemplo, sites de vídeo, música, conteúdo remixado, conteúdo colaborativo, sites que fazem montagens e trucagens para criticar políticos, sites humorísticos. Então, isso aí afeta diretamente o tema da liberdade de expressão. E esses sites vão poder ser bloqueados para 200 milhões de brasileiros, ou seja, na raiz. Outro tipo de bloqueio vai acontecer por conta, por exemplo, de crimes do chamado sigilo funcional. Então, por exemplo, sites como o Wikileaks, o do Panama Papers, tudo isso que tem a ver com alguém que está numa posição, por exemplo, de Estado, que teve contato com um crime ou com um ilícito e vaza aquela informação. Então, isso vai poder ser bloqueado. Outro tipo pôr em circulação sem autorização, título ou valor mobiliário. Isso também é punível por mais de 2 anos, que é o limite que a CPI estabeleceu, né? Pode-se bloquear sites que têm crimes que são punidos por mais de 2 anos, e aí se bloqueariam, por exemplo, sites de moedas virtuais, sites de crowdfunding, sites que permitem alguém, por exemplo, se tornar sócio de empresas de tecnologia antes dela lançar títulos em bolsa. Tudo isso aí pode ficar na mira para ser bloqueado. E, por fim, esse ponto que é muito importante, que é desenvolver sem autorização atividades de telecomunicação, que é também punível por mais de 2 anos, o que levaria a bloqueio de qualquer tipo de serviço a ser inventado na internet que possa competir, por exemplo, com serviços de telecomunicações. Então, um WhatsApp do futuro, que compita com alguma forma da internet, pode vir a ser bloqueado. Uma camisa de força, em outras palavras, né? É como a China. A China criou o que se chama a grande muralha virtual da China, que é um sistema que bloqueia para os chineses um grande número de sites. E aí os chineses que tentam acessar aqueles sites não conseguem. Aqui no Brasil, como eu disse, em vez de ser um Estado, uma agência estatal que define isso, vai ser qualquer um dos 15 mil juízes. Qualquer juiz individual vai poder estabelecer esse tipo de bloqueio na internet Ronaldo, brasileira. Você não acha que esse é o tipo de projeto que tem tudo para alimentar também a indústria da hipocrisia no Brasil? Quer dizer, com a tecnologia já disponível hoje, a gente sabe que até na China consegue se burlar as proibições oficiais e a censura na internet, porque a internet é uma coisa tão gigantesca que não dá para você, de fato, botar ali. É claro que tem todo o problema dos processos. Sim. Agora, isso é coisa que pode ser burlada também, eventualmente. Sem dúvidas. Isso vai alimentar a indústria criminosa, porque o que isso pega? Isso pega só o cidadão que está de boa fé. É a senhorinha, o usuário que está em casa, a pessoa de mais idade que não entende direito de internet, ele vai ser vítima de bloqueio. O cara que quer fazer um crime, o cara que quer realmente fazer uma atividade criminosa, ele vai se valer de vários recursos que existem hoje para burlar isso. Agora, a única boa notícia, Leila, é que graças à enorme pressão popular, o WhatsApp foi excluído dessa possibilidade de bloqueio. E também o que eles chamam de crimes contra a honra. Mas isso não adianta nada, porque a lista de crimes que são puníveis por mais de 2 anos, que são esses que permitem o bloqueio dos sites, é uma lista extraordinária. Agora, muito grande. Só para a gente encerrar, em que pé que isso está? Quer dizer, isso já são favas contadas ou não? A gente fazendo barulho e a população não concordando com isso, ainda é possível que a coisa não saia do papel? Olha, Leila, alguém deve estar com muita pressa, porque esses projetos foram
aprovados na quarta, na quinta-feira eles já foram transformados em projeto de lei, ou seja, a tramitação deles está indo a toda velocidade, e amanhã, quarta-feira, a Câmara, uma das comissões da Câmara, já vai votar um projeto que também há muito tempo está tramitando, muito não, aliás, há pouquíssimo tempo, que é um projeto de direito ao esquecimento, que dá a políticos que sejam ofendidos na internet o direito de apagar o conteúdo que falou mal deles. Então, esse projeto deve ser votado numa comissão da Câmara amanhã. Então, só para dizer amanhã, que... né? Um dia tranquilo. E assim, o país passando por essa turbulência gigantesca, e em vez da gente ter uma agenda positiva de usar a internet para transparência pública, para o empreendedorismo, para gerar empregos, a gente está com uma agenda aqui que é uma agenda da Coreia do Norte, uma agenda de controlar o que as pessoas falam, botar as pessoas na cadeia porque elas falaram alguma coisa na internet, patrulhar conteúdos na rede. Então, cadê a agenda positiva? É como se a economia do Brasil estivesse bombando, tivéssemos resolvido todos os problemas econômicos, mas não, a gente precisa focar em prioridades corretas. E, ao meu ver, ficar mandando gente para a cadeia e patrulhando gente que fala mal de político na internet, isso é, ao meu ver, fim. O Marco Civil, ele é a primeira lei, né? ele é a primeira norma jurídica de muitas outras normas jurídicas que se farão necessárias. Então, o Marco Civil, ele promove, ele abre as portas para uma escalada de regulação. Ele abre as portas para uma espiral de regulação e que não vai ter fim nunca. E mais, nós temos o quê? Nós temos que, a partir do momento em que eu começo a regular o tráfego de informações, a partir do momento em que eu começo, então, a inclusive permitir multas e sanções aos provedores, porque o artigo 12, por exemplo, ele é perigosíssimo, né? O artigo 12, ele nos diz que podem ser impostas multas aos provedores em até 10% do faturamento do grupo econômico, né? Suspensão temporária das atividades, proibição do exercício das atividades. Então você veja que o Estado ele coloca a sua pesada mão por cima dos provedores, podendo então destroçar a atividade dos provedores. Nós observamos com todo este cenário, então, que será necessária a criação de uma agência que controle tudo isso. Se nós temos necessariamente que regular o controle de tráfego de informações. Para o controle de tráfego de informações, então, nós precisaremos de um órgão que venha a aferir, fiscalizar, controlar, unificar estas informações e punir aqueles que desrespeitem. Então, na verdade, o Marco Civil, sem dizer explicitamente, mas o Marco Civil, ele faz o quê? Ele exige para a sua implementação a criação de um grande órgão de controle que possa fiscalizar tudo isso. Então, aquela ideia, efetivamente, de um Big Brother controlando todas as navegações, ela não é absurda, ela não é desesperada. Isso é o resultado natural, até porque, senão, teríamos letra morta. Seria absurdo, porque eu estou criando uma lei que permite o governo a fiscalização e punição, mas não há nenhum órgão governamental para fiscalizar e punir. Então isso é absurdo. Não sei, as pessoas que defendem um marco para a internet ainda não perceberam, a internet funciona. Não dependeu de governo para funcionar, não dependeu de lei para funcionar. E avançou muito a internet. Outra coisa é chamar de marco civil algo que tem um projeto governamental. É debochar um pouco também das pessoas. Isso aí cria um ambiente de ilusão que é necessário. Não é absolutamente necessário. Há um interesse notório, há uma disputa de grupos entre empresas de comunicação eletrônica e empresas de telecomunicação. Isso aí é uma disputa, mas há um terceiro polo, que é o que deve ser olhado, que é o interesse do povo, o interesse do internauta,
que não precisa de nenhuma lei para melhorar a internet. A lei só poderá restringir. E, curiosamente, pode até não ser essa lei que está em discussão, mas se você admite que pode existir uma lei regulando o marco de internet, você também vai acabar se expondo ao surgimento de uma segunda lei, de uma terceira, de uma quarta. Portanto, é mais simples, mais seguro você resistir dizendo não cabe lei, marco governamental para a internet. Você já tem o comitê gestor. O comitê gestor tem trabalhado muito bem. E esse é o autor do marco civil da internet. O comitê gestor. Entregar ao governo, nem aqui, nem na China, nem nos Estados Unidos, nem em qualquer outro lugar. Esse é o meu pensamento. Não discute sequer artigo por artigo o projeto, nesse momento aqui na conversa com vocês, mas dá para discutir artigo por artigo, porque, de certa maneira, é divertido. Você vê que se traz para o texto de projeto de lei dispositivos que são constitucionais. Mas é preciso repetir. Não, não é. A Constituição vale por si mesma, vale como norma. Então você imaginaria que a Constituição depende do reforço da lei, que é infraconstitucional, para que ela fosse vigorosa. Eu não sou a favor disso, não. E se tiver um voto contrário aqui a um marco regulatório da internet, vai ser meu. O senhor acha, então, que esse marco pode suscitar futuramente algum tipo de controle governamental da rede? Eu acho que já começa. Aí você já deixou a porta ser arrombada. Você já admitiu o princípio. E admitido o princípio, tudo pode acontecer a partir daí. A lei de greve, uma lei de 1965, lei 4.330, ela surge de um projeto de lei que ampliava o direito de greve. E, de repente, veio aquela coisa toda ali da época e aquela lei que ampliava o direito de greve acabou sendo transformada numa lei que criou a pena de prisão para grevista. Eu não acredito nessa possibilidade de parar onde está. Já seria ruim parar onde está, mas não vai parar, porque governos querem controlar a internet. E ao contrário do que falam os defensores de leis, é a liberdade da internet que permitiu que o mundo soubesse aí de um mundo de coisas, de documentos. Bom, os últimos agora, do Snowden, né? Mas toda hora você tem a circulação de documentos secretos que não teriam como ser veiculados por outros meios, fora pela internet. Mas se está funcionando assim, se graças à internet o mundo está se abrindo mais, está se conhecendo mais as coisas, esses mistérios dos governos, esses segredos dos governos, aí está sim a razão pela qual os governos querem controlar a internet. Agora, o relator Molon, ele fala na possibilidade de prevenção à espionagem, só citou aí esses casos recentes, e que o marco atuaria de forma a proteger o Brasil e a privacidade dos brasileiros na rede. O senhor também discorda desse argumento? Eu penso que o governo, por exemplo, para o seu próprio uso, não precisaria de nenhum marco regulatório. Poderia o próprio governo tomar as atitudes de proteção das suas comunicações. E o governo não o fez. O governo pode fazer isso. O governo pode criar aqui na esplanada dos ministérios, ligando ao Palácio Presidencial, uma rede de fibra ótica. Isso é barato, exclusivo. O camarada, para entrar nisso aí, tem que entrar fisicamente nessa rede. Ele não tem outra possibilidade. Por que não fazem? Não interessa. Não interessa por quê? Porque as comunicações verdadeiramente sigilosas, essas são protegidas, são muito protegidas. Você, mesmo nessas revelações internacionais, você não viu surgir nada relacionado ao Obama, ou ao Putin. Você não viu. Você viu coisas de terceiro escalão, para baixo. É muito curioso, mas eu penso que estão se valendo desses episódios para tentar acelerar aqui a votação desse marco regulatório governamental da internet. E para e pensa nisso. Ao contrário do que dizem, a internet livre, não é que serviu para botar à luz os governos. Quando é que nós soubemos da espionagem feita por um país ou por outro? E por que meio nós soubemos? Foi pela internet. Foi pela internet. Não acredito que será bom para essa liberdade ter uma lei. Qualquer que seja a lei.
A internet é livre, a internet é anárquica, não tem governo. A plataforma que integra